Olá, gente, tudo bem? Para você que está aí no canal de Geografia, hoje a gente vai dar aí continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Eu havia pedido para vocês fazerem a leitura da página 190 a 194, o grupo número 3, que tem como título A População Brasileira. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito dos povos de origem africana. A gente sabe que inicialmente os indígenas já estavam aqui, chegaram então os portugueses, mas os indígenas eles fugiam das capturas. Então o que aconteceu? Houve necessidade dos europeus encontrarem uma mão de obra que fosse barata. Então eles foram até a África, capturavam os escravos e traziam aí para o Brasil. Foi assim o processo inicial, tá? O escravo inicialmente ele era tratado como uma mercadoria. Então eles vinham em grandes embarcações. É importante a gente considerar que cerca de 15% dessa população morreu no trajeto. Por quê? Porque os navios eram insalubres, eles vinham aí na parte de baixo do navio, não tinha ventilação, eles dividiam doenças, não tinha médico, não tinha tratamento, a comida era extremamente precária, a viagem era muito longa, então muitos morreram aí no trajeto antes mesmo de chegar no Brasil. Quando eles chegavam no Brasil, ainda tinha um outro problema. Eles eram tratados como mercadorias. Então, ali no próprio porto mesmo, na onde eles paravam, os escravos já eram expostos como mercadoria e aí os fazendeiros iam lá comprar o produto. E tinha uma questão bem engraçada na história em que a qualidade do africano era vista também pelo dente. Então o dente tinha que estar bonitinho, branquinho, senão possivelmente ele não era escolhido. Professora, de quais países da África vieram aí o principal número de escravos? O nosso livro vai dar alguns nomes, por exemplo, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Gabão, Congo, Angola e Moçambique. Esses são os principais países do qual tivemos aí muitos africanos escravos. Bom, outro ponto importante que a gente tem que falar é que os escravos eles eram obrigados a chegar no Brasil e aprender rapidamente o português, porque não tinha outra forma de comunicação. Eles tiveram que renunciar aí à sua cultura, à sua religião e muitos tiveram aí que se converter ao cristianismo. Porque vocês sabem que a África ela é associada à população organizada em tribos. Algumas tribos elas são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses e tem também a religião espírita muito forte. Essa religião que eu quero dizer é sobretudo o candomblé. Então é muito forte na cultura africana e chegando aqui o catolicismo não permitia o desenvolvimento dessas religiões, então muitos acabaram se convertendo ao cristianismo, tá bom? Organização e contribuição aí dos povos africanos. Bom, a gente tem que entender que os africanos quando chegaram no Brasil era uma mão de obra barata, não se pagava salário, era uma mão de obra altamente explorada, porque, por exemplo, não tinha horário de trabalho, eles trabalhavam, não tinha limite de horário, a alimentação era precária, eles eram espancados, colocados no tronco, alguns foram assassinados, então o contexto social é extremamente precário. Bom, outro ponto importante é que os africanos trouxeram para o Brasil muitas características de atividades que eles já desenvolviam lá. Por exemplo, a técnica de agricultura foram eles que desenvolveram. Quero considerar também a questão da cultura, o café, a cana-de-açúcar, que mais? E a criação de animais, eles já desenvolviam na África e eles implantaram aquela técnica que funcionava aqui no Brasil também. Outro ponto importante e outra atividade era a questão da mineração. Por quê? Porque lá eles já tinham o ferro como um metal e esse metal já era aí trabalhado dentro do sistema monetário, já era um objeto de troca. Então, o processo de mineração e o processo de agricultura que a gente utiliza hoje, grandes características se devem aí ao processo e técnicas que eles realizavam aí no continente africano. Depois o nosso livro vai abordar o tema sincretismo cultural. O que é isso, professor? O sincretismo é quando eu consigo associar
todas as culturas que influenciaram na nossa e aí a gente cria uma característica própria. No nosso caso, o nosso sincretismo veio da cultura europeia, da cultura africana e da cultura indígena. Professora, mas quais foram então as contribuições dos negros para a nossa cultura? A música, sobretudo o pagode, sobretudo o samba. O negro tem aquela coisa do meleixo, do saculejo, né? Da manha. Então isso foi trazido dos africanos para nós. Os instrumentos, por exemplo, o birimbau, atabaque, e outros instrumentos também associados à percussão, sobretudo, foram de origem dos africanos. Na comida, não tem como não mencionar a feijoada. Para quem já foi na Bahia, o acarajé. Eu fui na Bahia, mas eu não experimentei, você acredita? Na próxima viagem, eu acho que eu vou querer um acarajé. Dizem que tem bastante pimenta, né? Mas enfim. E não podemos também deixar de mencionar a capoeira. Então a capoeira nasce na África, é vinda para o Brasil como uma forma de luta e aí hoje virou atividade esportiva, né? Praticada aí, tem campeonatos, enfim, uma série de atividades envolvendo aí a capoeira. Bom, o nosso livro continua e aí o ponto principal agora é sobre as comunidades quilombolas. Eu coloquei na descrição da aula passada um vídeo explicando quem eram os quilombolas. É importante você ficar de olho, dar uma olhadinha. Professora, quem eram os quilombolas? Eram os negros escravos que fugiam aí das fazendas e dos seus donos em busca de liberdade, em busca de melhores condições de vida. Então, esses eram os quilombolas. Os locais para onde esses negros fugiam eram então denominados de quilombo. A definição correta seria refúgio de escravos que fugiam dos seus colonizadores. Na América como um todo existiram aí vários quilombos. O nosso principal é o quilombo de Palmares. E eles tinham um líder, tá? Que cuidava da administração, da distribuição das tarefas, porque eles plantavam, eles criavam animais, eles pescavam, então eles tinham uma organização, assim como nas grandes fazendas também tinha, tá bom? Eles praticavam agricultura, coleta de frutos e a sua legalidade, ou seja, o quilombo só foi reconhecido pela legislação a partir da Constituição Federal do Brasil de 1988. Foi a última, tá? Então a situação de reconhecimento dos quilombolas assim é bem degradante também. Outro ponto principal que o nosso texto menciona são as regiões com a maior concentração de quilombos. Então eu tenho Bahia e Maranhão. Esses são os dois estados com a maior concentração. Aí atrás vem o Pará, Minas Gerais e depois Mato Grosso, Rio Grande do Sul e assim por diante. Quais foram as outras matrizes que contribuíram para a formação da nossa população brasileira? Então, eu tenho essas três principais, os negros, indígenas e os brancos europeus, e depois vieram os asiáticos. Esses asiáticos, lembrando que Ásia é continente, eles foram distribuídos da seguinte forma. Então, eu tenho coreanos, japoneses e chineses. Tenho também os árabes, muito forte na cultura aqui, principalmente do Mato Grosso do Sul. Vocês já foram no centro? Já foram na lojinha dos chineses? Sabe qual que é a parte que mais me intriga? É quando eles falam tudo enrolado quando a gente está por perto. Acho que eles não querem que a gente entenda, né? Pensa nisso. Outro grupo também que foi muito forte para o Brasil, que vieram muitos imigrantes, foram os europeus, tá? Principalmente italianos da Alemanha, portugueses, espanhóis. E eu tenho a Alemanha e a Itália, sobretudo nas guerras, Primeira e Segunda Guerra. Eu tive aí o recebimento no Brasil mais intenso desses imigrantes, tá bom? Meninos, então por hoje é só, tá bom? Qualquer coisa vocês podem aí me chamar e deixem os recadinhos no post. A Pro tá virando blogueirinha, vocês estão vendo? A Pro tá virando blogueirinha. Até a próxima, beijo!